Graças e paz, amém? Louvado seja Deus, nós somos gratos, né? Mais uma vez, Deus tem nos presenteado nesse domingo, né? Vocês não sabem a imensa saudade que eu estou de ver as cadeiras bem pertinho, a igreja de uma vez só junta. Mas, em obediência àquilo que a gente precisa, né? Até para testemunhar verdadeiramente de que a palavra de Deus é viva na nossa vida, nós tivemos uma parte da igreja pela manhã e outros estão aqui agora à noite. E nós louvamos ao Senhor porque Deus está nos abençoando nesse sentido de poder continuarmos cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor e estarmos em comunhão. E eu quero agradecer, né? Porque hoje eu tenho o privilégio, nessa noite, de poder ver alguns irmãos que estão conosco, que eu ainda não tinha visto, ou se já vi eu não tenho lembrança. Alguns que eu já tinha visto por um tempo, né? E agora estão de volta, e isso alegra muito o nosso coração. E pelo privilégio de estar aqui junto com a igreja do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez com esse privilégio de cultuar ao Senhor. E o nosso culto hoje, pela manhã, à noite, ele está voltado para o início da campanha de missões nacionais. E que eu creio que a campanha de missões nacionais é uma grande oportunidade que o Senhor tem nos dado para a gente desfrutar verdadeiramente de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus de forma prática e, ao mesmo tempo, também de caminharmos de forma prática como a palavra do Senhor nos ensina. Até tenho dito que essa pandemia tem dado, assim, na minha forma de ver, um chacoalho na igreja, ou Deus tem apontado algumas coisas que a gente precisa lembrar, que a gente começou a esquecer. A gente lembra muito do culto, a gente lembra muito da escola bíblica, a gente lembra muito das atividades pontuais da igreja, aquelas coisas gostosas, né, que acontece, e a gente começa a esquecer algumas coisas que é de suma importância, não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus nas nossas vidas. E aí a gente acaba vivendo um mundo querendo agradar a Deus do nosso jeito e esquecemos da verdadeira maneira que Deus quer que a gente caminhe cada dia para exaltar, glorificar o seu nome. Então eu creio que nesse momento Deus tem dado a oportunidade. Deus pode até nos ter tirado de dentro do templo por alguns dias. Deus pode ter nos dado aí o privilégio de usar uma máscara, né? Até eu vi algumas pregações sobre isso, e eu nem quero falar sobre isso aqui, esse assunto, mas é um assunto sério, que eu só pensei quando alguém falou. E quando alguém disse assim, não sei por que tem tanta gente chateada de usar máscara, se a gente sempre usou. Talvez você fique chateado que eu fale isso agora. Mas é uma pergunta que tem alguma verdade nela? Como tem? Se a gente for bem sincero, né? E a gente for pensar de verdade, a gente vai descobrir que a gente só não via ela. Mas ela estava presente, ela esteve sempre presente em algum sentido da nossa vida, tanto para com Deus quanto para com o próximo. A gente só esquece. Mas ela é real. Agora, dentro dessa oportunidade, irmãos, nós podemos entender que Deus tem verdades bíblicas que Ele determinou e decidiu que seja prática na nossa vida de relacionamento com Ele, na nossa vida de relacionamento uns para com os outros. E isso é tão prático porque esse é virtudes de Deus e foi praticada pelo próprio Cristo enquanto esteve aqui para realmente trazer o presente de Deus para as nossas vidas. Então, é importante que a gente possa pensar, irmãos, que a irmã falou sobre 4 palavras que tem aqui escrito, né? A primeira é o quê? É o quê? Eu acho que isso tem sido muito esquecido. Isso tem sido muito falado, mas tem sido muito esquecido. Na prática, ele de forma falada, né? Ele é sempre presente. Na forma prática, a gente vai descobrir que muita gente tem máscara com relação a isso daqui. A próxima palavra é o quê? Multiplique. Se essa verdade
for verdade realmente na vida da igreja, o mundo será diferente. Se ela for verdade na vida de cada crente em Cristo Jesus, de cada líder, de cada pastor, a realidade de Deus será diferente no mundo. Mas, infelizmente, eu volto a repetir, nós esquecemos a palavra multiplicar. Ela não é tão presente, a gente está tão voltado para outras coisas religiosas que a gente esqueceu dela. E a outra palavra é o quê? Ore. Mas ore por quem? Eu tenho estudado algumas coisas sobre isso esses últimos dias, e na maioria das vezes a gente só ora por quem? Pela gente e para a gente. A gente não ora pelos outros, muito menos para que o reino de Deus alcance outras vidas. Na maioria das vezes as nossas necessidades são tão grandes, irmãos, que a gente nem consegue orar por todas elas e não consegue orar pela situação dos outros. E a última palavra é o quê? É o quê? Reparta. Essa eu tenho medo dessa palavra. Porque a gente hoje, eu tenho dito, irmãos, a igreja virou um lugar de repartir ou de buscar. Ninguém está indo mais para a igreja para compartilhar nada, está indo para buscar. Eu sempre digo que a gente vai para o culto para buscar. Vim buscar o quê? As bênçãos que Deus tem no culto para mim. Eu não vim repartir as bênçãos de Deus com os outros. E a gente precisa pensar até que ponto a gente reparte o que Deus tem dado para nós, aquilo que somos com outras pessoas. A gente precisa pensar. Mas entre tudo isso, irmãos, nós somos gratos porque Deus tem sido muito misericordioso. Antes de eu entrar aqui no texto da palavra de Deus, eu quero agradecer imensamente à igreja, agradecer às irmãs que estão lá, quietinhas lá atrás, né? Mas que estão conosco. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Sintam-se em casa, sintam-se bem, parte da família, que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Temos também, quero agradecer, né? Como Deus nos deu tanto missionário hoje, né? Gente, hoje foi maravilhoso. Vou pedir ali, porque nem todo mundo conhece todo mundo, nem eu conheço, mas vou pedir para a Cris apresentar as missionárias que veio com ela, porque tem alguns que não conhecem aqui, né? Você pode fazer isso, Cris, rapidinho? Amém. Então, são missionários, né, que têm dado aquilo que foi falado aqui, têm dado a vida deles, têm deixado suas casas, sua vida. Eu lembro muito, né, sai da tua casa, sai da tua família, deixa tudo e vai. E elas têm feito isso. Mas desse lado aqui também tem um grupo. Daí eu vou pedir para o Felipe fazer isso, né, porque nem todo mundo conhece. Então, o Felipe pode apresentar aí os missionários que estão desse lado aqui, ó. Isso é bom. Amém? Então, irmãos, Deus tem sido gracioso. Além de todos os missionários da Nova Jerusalém que estão aqui, porque talvez você diga que missionário é só eles. Não, você também é missionário. Eles são missionários vocacionados que Deus enviou para alguns lugares. E você é missionário vocacionado que Deus mandou para ir pelo mundo todo também. Às vezes a gente só quer que eles vão, a gente fica quietinho, né? Mas a gente precisa pensar sobre isso. Agora, irmãos, é importante que a gente pense... Porque quando a gente fala de campanha de missões nacionais, a gente pergunta por quê. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja ela tem uma missão. O crente tem uma missão. E a nossa missão é ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda
a criatura. Porque aquela que crê nele será o quê? Salvo. Aquela que não crê, infelizmente, será condenada. Agora, para que alguém vá, irmãos, alguém precisa enviar. Quem envia é a igreja. Mas quando a gente envia, a gente também precisa fazer o quê? Sustentar. E a gente não simplesmente sustenta missionários com oração. Oração é algo muito jóia, eu digo que é melhor do que o dinheiro, mas precisa de recurso financeiro para que o corpo físico também tenha manutenção além do espiritual e viva. E quando eu falo sobre isso, irmãos, eu falo isso com um profundo sentimento no coração, por tudo que eu já vivi como missionário no campo. E Deus foi muito grande, porque Deus segurou o primeiro ministério na igreja, quem estava que era mais missionário do que local, sem que a gente fosse sustentado pela igreja, mas Deus enviou milhões, várias pessoas que nos ajudaram e a gente se manteve. Mas eu sei o que é um dia de sair para pregar o evangelho sem ter o prato de comida para se alimentar. E eu sei o quanto isso é doloroso, eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei o quanto é difícil você olhar para alguém lá no campo que está doente e você, como missionário, não pode fazer nada porque você não tem recurso nenhum. Eu sei o quanto isso é difícil. Então, missões é algo que precisa estar presente no nosso coração. Mas o que pode nos estimular a isso? Porque às vezes, irmãos, a gente pode mexer por todo lado que não dói muito, mas quando mexe na parte de fazer o quê? Repartir. Eu reparto. Mas eu reparto o quê? Porque às vezes é fácil a gente repartir algumas coisas, outro não, né? E eu costumo dizer que quando mexe na parte financeira para repartir, aí dá um nó no negócio, né? Fica difícil. Às vezes a gente chega no final do mês e aí a gente soma assim, cartão para cá e o cartão para cá, e o cartão para cá, e aí para cá tem o salão, está aqui, aí tem aqui está o supermercado, aqui está, e aqui está, isso infelizmente ainda faltou. Isso é porque a gente nunca aprendeu a verdadeira razão de repartir, nem o sentido disso. A gente faz as coisas não porque tem uma razão correta. A gente faz porque tem algumas motivação para fazer, e por isso a gente faz. Não, eu preciso verdadeiramente entender, irmãos, que a campanha de missões nacionais é uma porta aberta, tanto para mim servir a Deus de forma prática, quanto para mim abençoar vidas. Abençoar vidas. E eu preciso pensar sobre isso de verdade. Agora, nós precisamos, irmãos, entender que Deus, Ele tem, além daquilo que nós entendemos, porque nós entendemos que o que fortalece a nossa fé é o culto, não é isso? Que fortalece a nossa caminhada com Deus é o culto, é a escola bíblica, todas essas coisas são necessárias. Mas você vai encontrar muita gente aí que passou por tudo isso e hoje está totalmente fraquejado na fé, sem força. Por quê? Porque a palavra de Deus coloca pontos, irmãos, que são pontos fundamentais para a gente firmar, para a gente fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, desenvolver uma vida de relacionamento espiritual maduro com o Senhor, por ter Ele como centro dessa vida. Por ter Ele como centro. O centro não é a igreja, o centro não é a denominação, o centro não é aquilo que eu apenas quero, o centro é Deus. E quando o centro é Ele, a gente vai entender algumas coisas boas. Mas para compreender, irmãos, como Deus age nesse sentido, a primeira coisa que eu preciso entender é como Deus agiu comigo e com você, sendo nós ainda pecadores. E eu costumo dizer, quando eu falo sobre esse texto, principalmente para a igreja, eu pensei, não coloque as palavras na minha boca que eu não falei. Porque algumas pessoas dizem, agora, pastor, nós não somos mais pecadores. Não, sim, nós somos pecadores. Mas nesse sentido aqui, é quando nós estávamos num estado de perdição, num estado de condenação, totalmente
afastado de Deus por causa do salário do pecado. Quantos lembram aqui? Romanos 6, 23. Eu acho que todo mundo lembra, porque olharam sério para mim, né? Mas Romanos 6, 23 diz o quê? Deus amou o mundo. Não, esse é João 3, 16. Romanos 6, 23 diz que é o quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, Deus olhou para nós lá num estado e Ele fez algo maravilhoso. Abre a sua Bíblia, Romanos 5, verso 8, porque nós vamos começar por aqui. Romanos 5, verso 8. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Algo que a gente precisa pensar. A gente precisa analisar com muito cuidado. A gente precisa valorizar isso de forma muito grandiosa. Então, Romanos 8, 5 diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Irmãos, isso mexe muito comigo, porque quando eu olho para mim, e eu penso no passado, dá um nó. Porque eu tenho certeza absoluta que se isso fosse inverso, ele seria condenado, que eu não morreria, não. Quando eu olho para o meu passado, quando eu lembro de mim, e quando eu olho para mim ainda hoje, eu digo, olha, só Deus ama dessa natureza, só Deus pode agir dessa forma, e só Deus consegue ir até essa dimensão. Porque é fácil, irmãos, a gente dá as coisas, mas quando a gente já dá sempre com o quê? Com uma busca, né? Mas Deus não, Deus fez o contrário, Deus olhou, e esse texto vai mostrar para nós, irmãos, a grandeza do amor de Deus se contrasta infinitamente, até mesmo com os mais atos nobres, né, no sentido de amar, porque aqui a gente pode ver o amor do justo pelo injusto. O amor daquele que é perfeito por aqueles que é imperfeito. O amor daquele que nem precisava amar por aqueles que nem merecem ser amados. Mas ele amou. Hoje a gente olha inúmeros casamentos sendo terminados, porque as pessoas olham e dizem, não merece mais ser amado. Por quê? Porque a pessoa olha e não acha mais razão para aquilo, porque ele só vê algo que ele acha que não compensa. Mas Deus olhou para a gente caído, né? Lá na sarjeta, eu contei algo aqui num culto, e eu quero repetir isso. Teve um dia, que não era um dia que eu tinha programado derramar lágrimas, mas eu derramei lágrimas. Porque você sabe como a gente é, né? A gente é uma pessoa linda, amável, que ama todo mundo, porém com as ressalvas. E eu estava no centro de Santarém, e aí eu estava com uma fome, eu resolvi ir numa lanchonete comer um negócio. E quando eu sentei na lanchonete, sentou também uma pessoa. E aí chegou um homem. Eu não sei quantos anos ou quanto tempo aquele homem não tomava banho, porque você não conseguia ver direito a pele dele. A roupa dele estava lisa, ele só estava de short, aquilo estava liso. E ele veio... E quando ele falou com a pessoa que estava do meu lado, para pedir uma merenda, o dono deu um grito com ele e disse, sai. E o homem que estava sentado lá, que disse assim, sai não. E ele disse para o dono, não faça isso com ele não. Faça isso com ele não. Ele é ser humano como eu e você. Ele só está num estado que eu e você não está. Irmãos, aquilo me cortou. Porque ser humano para nós é só aquele que está no nosso estado.
Se tiver um pouquinho abaixo, acabou. Ele não merece nada. Ele nem pode estar do nosso lado, ele nem deve estar do nosso lado. E aquele homem pediu que ele colocasse o suco numa sacola e colocasse um canudinho, pediu 2 salgados, deu num saquinho, deu para ele e disse, vá em paz. Pergunta é, quantos crentes faz isso? Age dessa natureza, tem essa visão e tem esse sentimento de coração. Mas a pergunta, nós estávamos num estado diferente diante de Deus quando Ele morreu por nós? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente olha e, para vezes, a gente se acha muito, assim, muito perfeito, né? Mas a gente sabe que tudo que há em nós de bom hoje só há por causa do grande amor de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, eu preciso lembrar, irmãos, eu preciso compreender que mesmo eu estando num estado de condenação, Ele me amou. E Ele te amou. E Ele amou toda a humanidade, embora que as pessoas não a reconheçam isso. Mas essa é a maneira que Ele agiu diante do estado em que nós estávamos. Agora, vai rapidinho comigo a 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, 3. Ele é muito interessante a gente pensar sobre ele, né? Porque às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Mas eu quero pensar com você agora. A palavra do Senhor diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que? As Escrituras. Hoje nós teremos o privilégio de cear, irmãos. Nós vamos cear hoje por que razão? Porque nós queremos anunciar a mensagem de Cristo, as boas novas de Cristo na cruz. Nós queremos relembrar o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós? Ele morreu na cruz pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. A pergunta é, até que ponto nós estamos dispostos a fazer algo por alguém que precisa de uma ação talvez um pouco parecida? Eu costumo dizer bastante, irmãos, eu já apanhei com isso, já fui chamado a atenção com isso. Mas eu nunca vou deixar de ensinar isso. Você já viu como é que a gente faz, a maioria das igrejas faz campanha de missões para arrecadar dinheiro? A gente faz assim, mais ou menos um arraialzinho. A gente faz um arraialzinho, bota um bocado de coisa e vende um bocado de coisa para poder arrumar o dinheiro. Para mim isso é uma prova de que a gente não quer repartir. Quando reparte, ainda reparte o que não deveria, porque naquele negócio que a gente vende, você não vai lá na loja, compra uma roupa nova, um sapato novo na caixa e chega lá e dá, está aqui, vende. A gente pega aquele que a gente já colocou lá no canto, que a gente não quer mais, que a gente acha que alguém vai lá dizer assim, olha como está o sapato dele lá na igreja. E a gente bota lá, vende por R$3 e dá. Mas a minha pergunta é se isso é bíblico. Isso é a maneira que eu aprendo verdadeiramente, que eu devo aprender com o exemplo de Cristo. Não é, irmãos, o exemplo de Cristo é o repartir o que eu tenho recebido de forma correta. É eu dar de mim. Ele deu o melhor dele ou ele deu o pior? Ele deu o melhor. Eu preciso pensar sério sobre isso. De que maneira eu tenho agido com relação a isso? Então, irmãos, Ele não morreu por causa dele. Não era por causa de uma causa dele, era por causa de uma causa nossa, minha e sua, da humanidade. Ele olhou e ele tomou partido nisso e ele repartiu a própria vida. Ele deu a própria vida. Agora,
Vamos mais um pouquinho, irmãos. Colossenses. Vai um pouquinho comigo lá na frente. Colossenses. Espero que eu tenha colocado a referência certa, né? Capítulo 2. Verso 13 e verso 14 de Colossenses 2. Olha que texto lindo. Colossenses 2, verso 13 e verso 14. E a vós outro que antes que estava morto pelas vossas transgressões e pelas incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando ele fez na cruz, ele trouxe o quê? Liberdade, irmãos. Em todos os aspectos. Se hoje eu posso ter liberdade de cultuar a Deus sem preceitos humanos ou estar preso em preceitos de homem, se hoje eu posso levantar a cabeça e você para glorificar Deus sem o peso da condenação, isso não é mérito nosso, nem prática alguma que nós fizemos que levou lá. Isso é graça, misericórdia de Deus enviar Jesus e Ele dar a sua vida por nós e levar tudo isso até a cruz, no sentido morrendo. Então, às vezes, a gente fica tão assim, sem sentido na vida religiosa, que a gente começa a caçar razão para fazer as coisas. A gente tem razão de sobra para fazer aquilo que a Bíblia diz, para ter um coração amável, para ter um coração aberto, para a gente poder de verdade olhar para essas 4 palavras aqui e dizer: amo. Eu queria que essa palavra tivesse sido escrita amor. Porque se ela fosse amor, ficava fácil, né? Mas a palavra não é amor, eu amo. E a minha pergunta é: isso é verdade? Quando eu paro e eu faço uma reflexão sobre o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas, eu pergunto: eu amo mesmo? Porque quem ama tem qual atitude? Qual a atitude bíblica que ele mostra que alguém que ama tem? Eu gosto muito disso, irmãos, porque isso é muito longe hoje, isso está muito longe no seio religioso, ou naquilo que às vezes as pessoas estão denominando-se igreja. Eu até digo que os pastores precisam começar a pensar no que está pregando, no que está ensinando, no que está trazendo para a igreja, porque às vezes, como igreja, nós estamos deixando a palavra de lado e estamos indo para outras coisas que não é o desejo de Deus, que nós estejamos preocupados com ela. Mas eu preciso pensar se eu amo, irmãos. Por quê? Porque amar é mais do que palavra. Eu gosto porque a Bíblia diz assim: não ame de palavra, ame de verdade. O que é amar de verdade? Olha, eu tenho uma esposa linda e tem uma palavra que ela não gosta que eu falo. Eu gosto de falar, mas ela não gosta. Quando eu chego para ela assim, eu digo assim: eu te amo. Ela diz, diz, estou olhando e eu estou analisando se isso é verdade, porque é muito fácil, né? No culto a gente gosta, hoje a gente não pode abraçar, e aí não pode, algumas coisas não pode fazer, então ficou até mais longe, né, um do outro. Mas quando ele está pertinho no banco, que a igreja está naquele fogo, eu lembro do nosso último culto antes da pandemia, e diz assim: levanta, fica de pé, diga para o teu irmão do lado: eu te amo, e Jesus também. Jesus eu tenho certeza que ama. Agora, o outro, aí é outra história. Porque amar envolve só um abraço? Amar envolve só um tapinha na costa? Amar envolve só uma palavra emocional? Amar envolve atitude. E atitude que vai contrário aos nossos desejos carnais e pessoais. Vai de encontro. E se a gente não cuidar disso, irmão, a gente não ama.
A gente anda de máscara o tempo todo como se ama, mas não ama. Mas eu preciso olhar para essa palavra de coração e olhar para mim. Porque às vezes quando diz assim, eu amo, a gente olha para o outro, né? Não, não é para mim olhar para o outro, é para mim olhar para mim, assim, dizer assim, eu amo mesmo. Eu gosto disso em casa. Você já viu, né? Aqui tem uns casados, tem uns solteiros, mas os casados sempre passam por isso. Por quê? Porque a gente diz para a esposa, eu te amo, a gente só não faz nada que prova isso. Porque tudo que a gente faz é o contrário. E eu preciso lembrar que o amar vai além de meras palavras. O amar vai além de emoção. O amar tem verdade sobre isso. Então, eu quero pensar com você sobre essa realidade hoje, lembrando que o Senhor, Ele morreu e Ele nos deu vida eterna. E isso, irmãos, é sem preço. Agora, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre isso. Qual o sinal que nós podemos dar de gratidão a Deus por isso? De que maneira eu posso mostrar que eu sou grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda vai fazer pela morte de Cristo na cruz? Será que Ele quer apenas que eu cante, que eu ore? Eu até digo que nessa pandemia isso foi muito sério, né? Porque na pandemia ele tirou a gente de dentro do tempo, mas ele tirou a gente da capacidade de amar? Não. Ele tirou a gente da possibilidade de amar? Não. A gente continuou com a possibilidade de demonstrar amor? A gente continuou. A gente continuou com a liberdade de amar? A gente continuou. A gente está tendo muito mais oportunidade de praticar esse amor? Temos muito mais oportunidade. A pergunta é se eu estou conseguindo levar isso a sério, ou pensar sobre isso de forma correta, irmãos. Então, Ele provou que nos ama. Agora, nós precisamos amar ao Senhor, servir ao Senhor com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Não é para a gente servir a Deus só com uma parte, né? A gente serve a Deus, às vezes com algumas partes do corpo, mas a parte mais importante ela fica de fora. Qual é? O coração. E às vezes a gente até serve, né? Mas a gente serve com a menor possibilidade de força que a gente tiver. A gente não faz uma forcinha de jeito nenhum. Tudo é difícil para a gente servir a Deus. Eu lembro do meu início de caminhada e hoje eu tenho uma guerra contra isso diariamente. Agora, nós precisamos, irmãos, lembrar que, querendo ou não, nós temos a oportunidade de poder contemplar a graça de Deus, mesmo que não sejamos merecedores. Nós podemos contemplar isso hoje. Isso nos dá um motivo para agradecermos a Ele. Diante desse grande amor, só nos resta dizer: Senhor, estamos aqui para servir, para orar, para buscar a Tua face, dedicar tudo o que somos e tudo o que temos para cumprir a missão de multiplicar discípulos e viver para louvor da Sua glória. Nós precisamos lembrar, nós temos mais do que razão, irmãos. E se isso que Ele fez não for razão, eu te garanto que não tem mais nada que vai te motivar. Nada. Porque diga para mim, qual outra razão maior do que essa para nos motivar a servi-lo ou servir ao próximo? Não existe, irmãos. Essa é a maior razão. Por isso, o tema da campanha de missões desse ano, de campanha de missões nacionais, é o grande amor de Deus. E o grande amor de Deus nos leva ao quê? A amá-lo. E nós amamos Ele por quê? Vocês falaram tão bonito naquela hora. Nós amamos Ele por quê?
Porque Ele nos amou primeiro. Não é porque Ele ainda vai nos amar. Não, Ele já nos amou. E Ele deu essa demonstração aonde? Sabe? Quem já leu aqui as últimas palavras de Jesus na cruz? Quem já leu na Bíblia as últimas palavras de Jesus na cruz? Você já se colocou no lugar dele para dizer aquelas palavras? Se fosse você lá, olhando para um monte de incrédulo, rebelde, tudo num estado cruel, você diria assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Diria? Ou com o poder que você tinha na mão, como ele tinha ali, de decidir, diria assim: Pai, cheguei a uma conclusão no último estágio, vou descer. Mata todos eles e condena. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele estando lá, com o poder de decisão, ele foi até o final. Ele amou até o fim. Nós precisamos lembrar disso. Precisamos amar ao Senhor, irmãos, e viver. Agora, a base do tema da campanha, nós já falamos desse ano, é o grande amor de Deus que Ele derramou em nossos corações. Vamos voltar lá em Romanos 5,5. Talvez essa é uma verdade que eu preciso entender como crente em Cristo Jesus, que você precisa entender, que todos nós precisamos entender, que Ele não só nos amou, mas Ele fez algo que é muito maravilhoso para as nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente acha razão para amar, mas aqui em Romanos 5,5, ele diz algo bem interessante para a gente pensar. Ora, Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele nos amou, mas Ele derramou esse amor em nós. Está no meu, está no seu coração. Se verdadeiramente nós cremos e estamos vivendo e caminhando com Ele. O seu amor nos faz novas criaturas para amar e servir a Ele e ao próximo, por causa da forma em que somos amados pela sua graça em Cristo Jesus. Essa semana eu falei com uma família sobre isso. O que eu e você fizemos ou podemos fazer que nos dá mérito de salvação? O que eu e você podemos fazer que nos dá mérito de perdão de pecado? É graça, é misericórdia de Deus. Nós somos agraciados, irmãos. Todos os dias eu penso hoje o seguinte, é que a gente foi salvo. Deixou de ser pecador? Não, continuamos sendo pecador. A gente ainda peca? Eu acho que não. Você acha que peca? Vamos fazer um desafio nisso daqui. Fica de pé só os que entendem que pecaram hoje. Os que entendem que não pecaram, fica sentado. Hoje. Fica de pé só os que entendem que pecaram hoje. Os que não pecaram, fica sentado. Por favor, levanta não. Eu vou dizer para você, eu não queria ter pecado, mas eu pequei. Pode sentar, obrigado. Vocês estão no mesmo estado que eu. Agora, sabe qual é a graça em tudo isso? É que mesmo que eu sei que eu pequei, no mesmo momento eu tenho o privilégio e a liberdade de dizer o quê? Senhor, falhei, pequei, me perdoa. Porque Ele é o quê? Não só aquele que perdoa, mas Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que está presente. Ele é aquele que está todo o tempo entre nós e Deus por causa dessa realidade. Então, precisamos compartilhar e repartir com todas as pessoas em nossa pátria, irmãos, no mundo, esse amor, essa compaixão, para que elas possam ser abençoadas com a transformação de vida, assim como
aconteceu na minha, na sua e nas nossas vidas. Se hoje a gente pode desfrutar, a gente precisa olhar para as outras pessoas, entendendo que elas também precisam. E se elas precisam, a responsabilidade é de quem? É nossa. O privilégio é meu, o privilégio é seu. Essa é a razão que nos motiva, irmãos, a trabalhar intensamente para realizar mais essa campanha de missões nacionais com muita alegria e com muito amor. Nós não estamos aqui realizando uma campanha de missões nacionais por causa de uma instituição ou por causa de uma denominação, mas por causa da necessidade que a humanidade tem de receber o grande amor de Deus que transforma a vida. E aí a gente precisa fazer essa campanha. Então, se esse amor não nos motivar, irmãos, eu quero repetir, não há nada mais poderoso que poderá nos motivar. Nada. A gente precisa lembrar disso. Então, estamos vivendo em tempo de grande desafio, irmãos, devido a toda essa situação que está acontecendo, né? Mas mesmo assim, essa é mais uma das razões porque não devemos deixar, ou nós não podemos perder essa grande oportunidade de compartilhar a esperança, a paz, a compaixão, a graça aos que sofrem sem conhecer o amor de Deus. Eu vi inúmeras pessoas dizendo, o meu coração está cortando com tanto de pessoas que estão morrendo. Eu também senti isso muito. Mas a minha maior dor não era a morte das pessoas, eram as pessoas que estavam morrendo sem Cristo. Você tem a dimensão do tanto de pessoas que foram sem Cristo? Mas você tem a dimensão do tanto de gente que está sem Cristo, que pode ser infectado por isso e ir a óbito? Você tem essa dimensão? Essa é mais uma razão que deve me preocupar e preocupar você, de que nós estamos num momento que nos incentiva muito mais e nos dá uma razão muito maior de trabalharmos para que pessoas sejam alcançadas por Cristo, sejam abençoadas, né? Devemos amar, irmãos, porque Ele nos amou primeiro. A gente não pode esquecer isso de maneira nenhuma, né? Vivendo, nós estamos lembrando, irmãos, nós precisamos lembrar que o privilégio de poder viver uma vida espiritualmente com Deus é fruto do seu amor para conosco, não é da nossa vida religiosa. É fruto do amor de Deus para conosco. Isso está lá em João 3,16, né? Isso também a gente encontra em Romanos, que já lemos 5,8. Isso nós encontramos em 1 João 5,12. E isso nós encontramos em 1 João 3,16. Essas verdades estão expressas nesse texto. Agora, nós só podemos amar quando a gente compartilha, porque para muita gente o amor é algo que não tem o quê? Compartilhamento. Mas o amor, ele só exige quando tem compartilhamento. Foi assim, e é assim a prova do amor de Deus para conosco? Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele compartilhou, né, daquilo que era de mais importante para a sua vida. Agora, conhecemos o amor, irmãos, porque Cristo deu a sua vida por nós. Se Ele não tivesse dado, a gente não conhecia. Mas Ele deu, agora a gente conhece. Só que depois de conhecer o amor de Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa amar. E como é que a gente ama? Eu tenho dito isso, né? Eu não sou especialista em assunto para casamento. Muito menos eu tenho palestra para casamento. Mas eu acho uma coisa incrível hoje. Poucos dias eu vi agora, acho que semana passada eu vi alguém falar sobre isso. Você matou ela? Matei. Por quê? Porque eu amava demais. Não entendo isso. Alguém mata alguém por amor? Não. Ele mata é por maldade. Não mata por amor, não. Por amor a gente salva. É diferente. Mas a gente precisa olhar para isso aqui, irmãos. Nós precisamos amar
de uma forma que vai além de um discurso de palavras. Nós precisamos fazer isso de verdade. Agora, amar de verdade envolve a gente olhar para 1 João 3,16, que a gente já mencionou aqui. Vai comigo rapidinho lá na sua Bíblia. 1 João 3, 1 João capítulo 3, verso 16. E aí você pensa nessa palavra aqui, ó, amo. Tá bom? 1 João 3,16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos fazer o quê? Dar a nossa vida pelos irmãos. Pensa numa coisa linda e maravilhosa. E quando eu faço isso, eu faço o quê? Amo. Agora olha para esse verso, olha para Deus e olha para você e faz a pergunta: eu amo? Porque não é essa a forma que o ser humano tem como visão de amar. A visão de amar é sem doar nada. É sem compartilhar nada. Então amar é o quê? Compartilhar. Eu compartilho. Eu amo porque eu compartilho. E ele está dizendo que ele demonstrou essa maneira de amar, e agora, pela mesma palavra, ele está passando a nós a mesma maneira de quê? De amar. Agora, deixa eu dizer para você, dá para dar a vida em prol da vida dos outros irmãos? Ou não dá? Será que ele está dizendo agora, ei, Conce, faz uma cruz, que você entende que essa cruz tem o peso do pecado de todos os outros. Caça o monte mais alto. Arruma umas pessoas para bater em você. Carrega essa cruz até lá sem tomar água. E depois deixa eles pregar você vivo. É isso que ele está dizendo que é para a gente fazer? Não, isso ele fez por mim e por você. Agora, o que a gente precisa entender, irmãos, é que eu e você temos total possibilidade de dar a nossa vida em prol da vida das outras pessoas. Na minha jornada pastoral tem uma coisa que eu amo. Quem aqui é bom, você está fazendo uma coisa, agoniado para terminar, o tempo está para acabar, e você está naquela luta ali para terminar, e alguém chega e diz, oi, cheguei. E aí você assim com aquele sorriso lindo, não é aquele negócio assim, fantasiado não. Que a gente faz aquele negócio fantasiado, né? A gente só abre os dentes para mostrar que está tudo legal. E diz assim, parei, e diz, o que você precisa? Rapaz, eu preciso agora de você. Então fica aqui para o lado e eu vou cuidar dele. Quem aqui é bom para isso? Faz isso com tranquilidade. Porque a razão maior que a gente tem para fazer, sabe o que? Dizer assim, meu irmão, eu sinto muito, mas é porque eu estou muito ocupado agora, estou muito atarefado, mas diga que hora eu posso ir, ou que dia. Ou, marca outra hora comigo, tá bom? E aquela pessoa tão necessitada, num momento tão difícil, que veio buscar você, que precisava que você compartilhasse com ela, agora vai voltar vazia, pior do que o que chegou, porque eu e você não fomos capazes de compartilhar com ela. Somos um crente excelente, somos uma pessoa devota em tudo, somos pontuais em tudo, menos com o coração aberto para servir ao próximo, porque estou servindo a Deus. As outras coisas vai ter muito mais valor e mais sentido do que aquela pessoa que necessita. Essa semana eu estava lendo um texto. Você já leu a história do bom samaritano? História linda, né?
Tem uma pessoa necessitada, passa 2 religiosos, olha assim, mas estão muito apressados por causa da missão que eles tinham que cumprir, as tarefas deles, e eles fizeram o quê? Foram embora. Mas veio um incrédulo atrás, considerado sem Deus, distante de Deus, sem nada, parou e fez o quê? Tudo o que Deus queria que alguém fizesse. Aí a pergunta, quem tinha amor? É só isso que a gente precisa parar e começar a refletir um pouquinho. Mas é um texto lindo, irmãos. Então, conhecemos o amor porque Cristo deu a sua vida por nós e nós precisamos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos amar porque Ele nos amou primeiro. Primeiro Ele deu a vida e depois disse, agora siga o meu exemplo. Mas seguir o exemplo de Jesus, irmãos, não é tão fácil como ser religioso. Porque seguir o exemplo de Jesus exige prática que ser religioso não exige. E a gente precisa lembrar disso. Precisamos não amar de discurso, mas de palavra, de verdade mesmo. Vai aí no capítulo 3, verso 18. O que que fala o verso seguinte? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato. E de quê? O que é isso? Amar não de discurso, não com a língua, mas de fato e de verdade. O que é isso, irmãos? Isso é muito interessante a gente pensar, porque o próprio texto mostra algumas coisas que a gente precisa pensar um pouquinho e olhar para isso com todo o carinho do mundo. Olha para o verso 17, que está entre os dois que você já leu. O que é que diz o 17? Olha aí, ó. Ora, aquele que possui recurso desse mundo e vira o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele? Isso é amar de verdade? Em certo sentido, sim, irmãos. Como eu posso olhar para um campo com milhões de pessoas para ser alcançado, olhar para um inúmero número de pessoas sentindo vocacionado, chamado para ir, e não está conseguindo fazer nada porque não tem recurso, e eu estou pegando o meu recurso, investindo em tudo aquilo que eu acho que é do meu bel prazer, e eu não faço nada em prol do avanço do reino de Deus, nem para ajudar aqueles que estão dispostos a ajudar os necessitados, nem os necessitados. Como eu posso dizer que o amor de Deus está dentro do meu coração, permanece ali? Deus agiria dessa forma? Não. Ele já demonstrou isso, irmãos. Ele não vai nem perguntar. Ele está dizendo que Ele quer que usar a nossa vida por meio daquilo que temos e somos. Tem nos abençoado todos os dias, irmãos. Tem nos dado possibilidade de ter e ter sempre um pouquinho para fazer o quê? Para esticar. O problema é a gente lembrar disso. É a gente amar dessa natureza. É a gente ter verdadeiramente esse senso de amor dentro do nosso coração. Amar de verdade exige, irmãos, atitude, não apenas palavra. Exige que eu abra o meu coração, que eu abra a mão um pouquinho dos meus valores, que eu abra a mão um pouquinho dos meus direitos. Eu lembro de uma cena que eu já falei aqui. Quantos conhecem alguns chama capim santo? Alguém que conhece capim santo? Outro chama erva cidreira, né? E eu lembro que eu estava com o primeiro casal que me discipulou num barquinho, e a gente dormiu na frente de uma vila, e cedinho a irmã chegou no barco, e aí ela disse para a esposa do pastor, disse, irmã, eu estou com um bocado de dia que eu não sei o que é provar café. A senhora me arruma um pó para me fazer um café? Ela foi lá na cozinha e ela encontrou o pó de fazer o café que ela, junto comigo, a minha esposa, o pastor, o filho deles e os nossos iam tomar. E ela tinha 2 escolhas. Quais eram as 2 escolhas? Dá ou não dá? Ela pegou o pó todinho, botou na vasilhinha que ela levou e disse assim, irmã, a senhora tem capim santo? Ela disse, eu estou com saudade de tomar um café. A senhora manda o seu filho trazer um capim santo para mim tomar um chá agora de manhã? Aí
foi lá e trouxe um bocado de capim santo, e ela fez chá de capim santo com farinha de tapioca. Pensa um negócio gostoso. Mas ela serviu, irmão. Agora você acha que tem muita gente disposta a isso? Claro que não. Porque a gente nunca vai olhar o outro, a gente vai olhar sempre a gente. Foi assim que Deus agiu comigo e com você? Não. Foi assim que Jesus agiu? Não. Ele olhou primeiro ele, depois a gente? Ele olhou para a gente e se doou em prol da gente. A gente precisa lembrar como a gente é amado. Por que a gente é amado, da maneira que a gente é amado, e agora começar a amar, fazendo além de palavras, tendo atitude que mostra isso. Então, aquele que possui recursos desse mundo e ver o seu irmão passando necessidade, fechar-lhe o coração, como pode o amor do Pai permanecer nele? Meus amados, muitos cristãos estão acomodados, buscando a cada dia estar mais bem acomodado. Muitos não buscam a Deus para servi-lo, mas unicamente no sentido de ser servido. Nós buscamos a Deus por que motivo? Por que razão? Porque já fomos servidos e agora queremos servi-lo? Ou porque ainda não se sentimos saciados e queremos continuar sendo só servido e servir de maneira nenhuma? Nós precisamos pensar nisso de coração. Olhe para a palavra de Deus. Ele te amou a ponto de derramar o amor dele no seu coração, por meio do seu Espírito Santo. Ame ao Senhor, amando aqueles que serão ajudados com a sua oferta nessa campanha de missões nacionais. Honre ao Senhor por ter amado você, amando outras pessoas. Que acima de tudo, amados, o amor de Deus venha reinar no meu, no seu e no nosso coração. Porque a gente não vai amar a Deus só porque a gente fez a campanha e você doou. Nós vamos amar porque isso vai continuar em nosso coração. Os missionários de Nova Tribo que estão lá nas aldeias sabem a necessidade que tem lá e o que precisa ser feito. Os missionários que estão lá no Ribeirinho sabem disso. Você que está no bairro, você sabe as necessidades que está próxima. A gente precisa começar a pensar sério sobre essa realidade. Eu quero, irmãos, na verdade, que nós estejamos presentes em todos os cultos da igreja, na escola bíblica, em todos os eventos, mas acima de tudo, que nós vivamos o amor de Deus de forma verdadeira e prática, por Ele ter nos amado e continuar nos amando, mas não de palavra, de forma prática, lembrando que Ele não só morreu por nós, Ele não só deu a vida por nós, Ele vai voltar para fazer o quê? Para nos conduzir junto com Ele para a presença do Pai. O amor dele continua estendido. Mesmo que eu e você estejamos aqui, não somos totalmente perfeitos no sentido pessoal, mas ele nos aperfeiçoou, nos justificou na presença de Deus por causa do seu amor. E por isso nós estaremos lá na presença do Pai. Então eu quero agradecer a todos que estão conosco, a toda a igreja, aos promotores de missões, né? Aqueles que são os mobilizadores aqui na igreja e no mundo de missões, aqueles verdadeiramente que estão se doando como parte dos missionários que estão aqui conosco hoje, que deram as suas vidas, e a minha oração tem sido todos os dias que Deus continue abençoando cada um, crescendo cada um, fortalecendo a sua caminhada e tornando você cada dia um instrumento verdadeiro na expansão do reino de Deus, no alcance de outras vidas, para que as outras vidas possam desfrutar dessa mesma liberdade, irmãos. Quero, de uma maneira, irmãos, lembrar que há milhares de vidas que precisam ser alcançadas. E elas precisam, para ser alcançada, da nossa oração. Mas ela precisa do nosso amor. Ela precisa do nosso compartilhar. Ela precisa de que nós amamos o Senhor
para que nós possamos amá-las. Elas precisam que nós estejamos dispostos a entregar a nossa vida e aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição para que elas sejam alcançadas. Eu quero olhar com você Romanos 1,16 e eu quero fechar aqui para a gente orar. Romanos 1,16. A gente não pode esquecer, irmãos, de que as pessoas não vão ser totalmente transformadas simplesmente porque nós vamos só colocar o joelho no chão. Não. Elas vão ser transformadas quando elas receberem aquilo que transforma a vida. E aqui em Romanos 1,16, Paulo diz o seguinte: não me envergonho do quê? Do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação ou a transformação de todo aquele que nele crê. Amém? Se nós queremos que as pessoas sejam transformadas como fomos, nós precisamos permitir que Deus faça uso da nossa vida para que essas pessoas sejam transformadas, recebendo o Evangelho, recebendo a palavra de Deus, que é o poder transformador para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém?